Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Seja muito bem-vindo ao programa Livre Pensamento, começando ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e estou hoje com o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo e um convidado especial que a gente já apresenta. Paulo, seja muito bem-vindo ao Livre Pensamento de hoje. Olá, Júlio. Vamos entrar em cena, né? Mais uma vez, no Livre Pensamento, agradecendo a presença daqueles que nos acompanham toda semana nos nossos estudos de Kardec Espiritismo. Hoje com um convidado para lá de especial, que ao mesmo tempo que abrilhanta o programa, nos apequena, Júlio. Isso é verdade. Isso é verdade. Estamos aqui com Antônio Carlos Tarquínio. Seja bem-vindo, Tarquínio. Olha, gente, eu fiquei lisonjeado quando fui convidado, né, para o Livre Pensamento. Eu gosto muito de você, gosto muito do Paulo, né? Muitas vezes não concordo com ele, né? Parece que está faltando 10% para eu concordar totalmente com ele. Eu concordo 90%, está faltando 10%. Aí eu chego lá. Não, estou brincando. E é isso aí, eu estou muito contente de estar aqui com vocês e espero poder compartilhar, porque esse estudo é a minha vida, eu estudo isso diariamente, né? Então, quando vocês me pegaram, assim, olha, convidaram, eu estava assim, até aqui, ó, nos textos, traduzindo coisas, eu fiquei super contente, porque é uma oportunidade de falar sobre uma coisa que eu faço diariamente, estudo diariamente. Não sei nem porquê, viu? Se alguém um dia me perguntar, mas por que você estuda tanto estoicismo? Eu não sei, porque eu gosto. Um bom motivo, Tarquínio. É um motivo estoico para você estudar estoicismo, né? Exatamente. Eu vou ter que já pular a primeira pergunta do Tarquínio. Deixa eu só, Júlio, completar o que ele disse. Eu fico muito feliz de a gente ter esses 10% que a gente discorda, porque a gente tem motivo para conversar, né? Então, eu espero que eles nunca acabem. Eu queria dizer que na correspondência, eu concordo com 80% do que o Tarquínio fala. Os 20% eu não entendo. Já deu para perceber que o programa de hoje vai ser bom, né? A gente vai falar sobre estoicismo e espiritismo. O estoicismo, que é essa escola de filosofia que foi fundada na Grécia. Nós vamos encontrar aqui algumas relações com o estoicismo. Tarquínio, um grande estudioso, pesquisador desta filosofia. E o Paulo vai trazer aqui também algumas colocações sobre conteúdos que o Tarquínio já produziu também, sobre todo esse estudo que a gente está fazendo nos últimos programas, trazendo a moral espírita, essa proposta de moral do espiritismo. Muita gente aqui nos acompanhando pelo Facebook, já ligadinho, mandando as cidades de onde estão nos acompanhando. Valéria Pessoa de Recife, Elaine Cardoso por aqui, Cristina Sarraf também, Terezinha Rosa da Costa, que é de Minas Gerais, também a Rosa Helena Branco e a Isabel Cristina de Salto Grande. A Valéria já falou, assunto perfeito, estoicismo e espiritismo. Se você quiser participar com a gente, pode mandar sua mensagem pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, ou também pelo nosso WhatsApp, pelo número 11 99643 3827. Vamos falar então sobre estoicismo e espiritismo. E olha, confesso para vocês que entre essas duas figuras aqui, esses estudiosos, sou um mero aprendiz, começando a dar os primeiros passos na leitura, no estudo do estoicismo e também encontrando ali algumas relações com o espiritismo. Mas, Paulo, eu quero que você já inicie o programa de hoje, então, trazendo as suas observações sobre esse trabalho que o Tarquínio está fazendo e esses 10% de discordância e também os 20% de não entendimento da sua parte. Olha, eu queria fazer uma proposição para o Tarquínio que permita a gente mediar os nossos estudos. Vários dos que estão aí nos assistindo acompanham os nossos temas e discussões, e a gente já deixou clara a recuperação da proposta espírita enraizada
no espiritualismo que surgiu no século XIX. O espiritualismo é uma psicologia experimental, que teve início com Maine de Bihan, que foi quem propôs entre 1804 e 14 a teoria dele. Ele teve continuadores, seguidores, alunos, né? Entre eles Royer Collard e o Victor Cousin. E em 1830, né, o Royer Collard, o Victor Cousin, inclusive, se dedicando a recuperar vários valores para incrementar essa proposta de psicologia, né? E entre os valores, ele traduziu todo o Platão e recuperou várias outras coisas do pensamento grego e também foi para a Alemanha para estudar com os discípulos do Kant, né? E implantou nos seus estudos a proposta de Rousseau. Então, eles recuperavam a filosofia do passado, mas propondo que isso se estabelecesse a partir da psicologia, ou seja, considerando que nós somos um espírito habitando um corpo. E esse corpo seria um instrumento que tem faculdades próprias, instintos, né, paixões, e a alma se conduz pelas faculdades que ela conquista, né, que é razão, vontade e imaginação. E propondo uma moral nova, né, que era nova ali para os franceses, que é a moral fundamentada na liberdade e nas escolhas. Eu tenho certeza que tudo que eu estou falando aqui está explodindo na cabeça do Tarquínio, porque é a própria fala dele, né, quando ele vai falar dos estoicos. E eu queria trazer, então, eu queria estabelecer o seguinte: o quanto nós vamos provocar, interessar e esclarecer aqueles que vão ouvir esse programa, quando a gente consegue estabelecer uma ponte entre Sócrates, Platão e estoicismo lá na Grécia, a recuperação feita por Maine de Bihan e os espiritualistas com as ciências filosóficas, e Kardec falando, o espiritismo é um complemento das ciências filosóficas. Eu estudei para a nossa conversa, né, voltei a ler, que eu já tinha lido antes, e agora entendi muito melhor, Júlio, a tese de doutorado do Tarquínio, que o título é um absurdo, né? Porque o texto é acessível. O texto precisa estudar para entender, não vou dizer que não precisa estudar, mas ele é acessível. O Tarquínio fala fácil. Só faltou a gargalhada no texto dele, ali, da tese de doutorado, mas quase que ele chega nela. Mas o título não é acessível, né? Vai me desculpar que o Tarquínio ele lembra a gente que ele é acadêmico, né? Porque falar a presença da catarsis platônica na arquesis epictetiana, do desejo no ponto de vista da eautognose, pelo amor de Deus, né, Tarquínio? Pelo amor de Deus, né? O cara tem uma congestão só de ler, né? Mas você sabe que eu bati nesse termo reautognose, né? Que é assim... o que é a reautognose? É justamente o termo autoconhecimento. Só que o que acontece é assim, quando você vai na frase grega, a frase grega é assim, ó, gnosis reautu, ou seja, essa tradução é a tradução mais próxima do grego que existe para designar o autoconhecimento. Por isso que eu escolhi. Reautognose é isso. Realto. Você começa. E você começa a sua tese, Tarquínio, você começa a sua tese com a importância da origem das palavras e do significado empregado. Ou seja, e são duas coisas diferentes, né? Como a palavra se originou e como ela está sendo utilizada por cada pensador. Sua tese toda fala disso. Porque a gente vai ter palavras de Aristóteles, usadas por Aristóteles, usadas por Sócrates, Platão, usadas por Epiteto em contextos diferentes, né? Em contextos diferentes. Como se fossem apropriações. E quando a gente vai estudar Kardec, né? Que também é outra paixão sua, não é não, Tarquínio? Sim. Você sabe que, engraçado, eu sou apaixonado pelas questões filosóficas que o Espiritismo levanta. E o que eu admiro mais nele, que é diferente das outras admirações, cada um admira do jeito que quer também, né? O que eu mais admiro nele
É verdade, cada um gosta de como quer. Mas o que eu mais gosto é o fato dele ter feito perguntas na época que já tinham sido respondidas. Eu acho isso o máximo. Ele fez perguntas, as perguntas que ele fez aos espíritos já tinham uma resposta. E ele as fez novamente e avançou nas respostas. Então, eu acho que isso é incrível nele. Isso eu acho muito legal. E, Tarquínio, a minha paixão na pesquisa, que eu acho que tem algo a ver com os seus estudos, é buscar origens. Eu vou cada vez mais longe na origem daquilo, né? Se você vai estudar grego, não tem como você ir até, se você quiser, até o Egito Antigo, né? Não, é uma coisa... O Heródoto chega no Antigo Egito perguntando para os sábios do templo, olha, eu venho estudando a origem da Grécia. Vocês também vêm estudando a origem do Egito? E os sábios do Egito disseram para ele, olha, nos nossos registros a gente encontra o início da Grécia. Isso é um celeuma antigo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que logo me veio à mente, quando você fala das palavras, né? Existe uma palavra grega que chama-se, a palavra é proairesis. Então, é uma palavra estranha, quase ninguém ouviu, mas ela é o remanescente ontológico da palavra livre-arbítrio. Ela é a primeira palavra lá atrás com que os estoicos designam algo que depois veio através de Santo Agostinho. Santo Agostinho é que deu esse nome, não existia esse nome. Santo Agostinho, pela primeira vez, nomeia essa coisa do ser humano como livre-arbítrio. Mas se você for lá atrás, você vai chegar no quê? Na proairesis. E aí, quer dizer, infelizmente, não dá para decupar essa palavra, porque para decupar aqui eu precisava desenhar a palavra, que é muito interessante. Eu adoro isso, eu amo isso. E aí você veria que proairesis, airesis é escolha, e pro tem dois significados, um deles é de anterioridade, né? E o outro é de preferência, né? Então, que é muito interessante, é uma história, não interessa. Mas, enfim, existe uma palavra, que é uma palavra que o Epiteto usa muito, que é um filósofo estoico, e que ele descreve ontologicamente, porque ele fala o tempo inteiro disso, mas ele fala de uma maneira tão próxima do ser das coisas, que a gente poderia chamar de um primeiro momento em que se pensa que é pensado no seio do estoicismo, não é? O livre-arbítrio, a proairesis, eu não traduzo proairesis por livre-arbítrio, mas você pode traduzir, eu não traduzo porque eu acho que... Aliás, eu vou chegando a uma conclusão, por exemplo, a palavra fantasia. Fantasia. Se você vai ler os textos, nos textos, a maioria das pessoas traduz por o quê? Por concepção, reprodução. Eu prefiro traduzir por fantasia mesmo. Porque... E Tarquínio, então já que entramos nisso, né, eu ainda tenho um preâmbulo para fazer, mas a gente começa a escapar pelos buracos, né, do copo que vai vazando água, né? Tarquínio, isso, vai lá. O que é um idiota para o estoicista? Interessante isso. Rapaz, você sabe que essa palavra, ela surge no horizonte do pensamento socrático. Então, quem que o Sócrates se chamava de idiotés? Eu participei recentemente de uma banca de... Só uma coisa, Tarquínio. Só para inserir o Júlio. Júlio, você viu que idiota também é cultura, né, Júlio? Não, eu tô adorando aqui, então eu já vou usar no WhatsApp depois com os meus amigos. Não é que você é idiota, isso aqui é filosofia, isso aqui... Então, mas não é verdade, mas você sabe que eu participei de uma qualificação de uma pessoa que eu quero muito bem e tal, ele está fazendo educação na USP. E justamente eu acabei brigando com ele, brigando no bom tempo, que eu não participo de banca para massacrar ninguém, né? Não é isso que interessa. Mas justamente porque ele traduz o termo idiotés por idiota. E eu falei para ele, velho, não dá.
Porque não seja idiota. Pois é, porque no contexto do pensamento de Sócrates, que aparece a palavra, significa o quê? Olha só, hein? Aquele que cuida do dinheiro, que cuida das coisas, mas que não cuida nem da cidade, nem da alma. O idiotés é o que não presta atenção e não cuida, que é uma palavra prossoké, né? Ele não presta atenção em si mesmo, portanto, ele não cuida da sua alma. Este é o idiotés. Agora você vai falar, esse cara é idiota. Não, idiota é outra coisa aqui para nós. Será que o mundo moderno, Tarquínio, que perdeu um pouco as suas origens na filosofia, a gente não poderia qualificar como homus idiotés? Olha, eu vou dizer para você, se é um signo através do qual a gente pode fazer uma leitura do homem moderno, que é justamente o esquecimento do ser. E a doutrina espírita, eu vejo assim, quer dizer, o esquecimento, isso dá um papo. Tem uma palavra grega que chama-se aletes, ou aletheia, aletheia. A palavra aletheia é traduzida por verdade. Olha só. Eu não quero complicar, mas é muito lindo isso. Então, veja, essa palavra aletheia significa ausência de esquecimento. Aletheia significa ausência de esquecimento. Você já viu, né? Tem aquela figura, né, de beber a água ali do rio que provocava o esquecimento. O esquecimento, né? Quer dizer, quem bebe do rio Létis esquece mais. Agora, quem é Sócrates? Sócrates é aquele que não esquece, é aquele que lembra quem ele é, né? E, portanto, lembra da sua alma. Portanto, nós poderíamos dizer que hoje a preocupação consigo, que é uma preocupação essencial trazida por Sócrates, o cuidado de si mesmo. E deu uma parada no Tarquínio. Tivemos aqui um pequeno problema técnico com o Tarquínio, daqui a pouco ele volta. Estava aqui comentando com a gente. Ih, caiu. A internet mesmo deve ter dado problema, daqui a pouquinho ele volta. Só queria falar, Paulo, que o pessoal está aqui no Facebook pediram até a tradução do título da tese. Sim. A gente vai perguntar para ele, né? Ele está de volta aí. A gente pode fazer uma comparação dessa figura que ele está trazendo, Júlio, com o fato de quando você aprende as leis da alma, né, e você vai para o mundo espiritual, e o espiritismo recupera isso, e você lê no espiritismo e fala, caramba, isso é aceitável, eu já compreendia. É como se você estivesse rompendo com os véus do esquecimento e recuperando a sua própria essência, né? Isso se traduz a doutrina espírita felicidade. É a verdade nesse sentido, né? Lindo isso. Agora, Tarquínio, eu quero fazer trazer uma informação aqui para o nosso diálogo, né? Eu estou diante aqui de um outro texto. O texto é Entre a Psicologia e a Metafísica, a Ciência do Homem. Contributo de Mene de Bihan para a Antropologia Filosófica. É uma pessoa que escreve do seu jeito assim, que parece que é um absurdo, né? Ela é portuguesa. O sobrenome dela é Paixão. Eu não estou aqui com o nome exato dela. Está na Revista Portuguesa de Filosofia. É um trabalho fantástico. Ela é uma grande estudiosa do Mene de Bihan e das consequências do trabalho dele para a proposta do Victor Cousin e do surgimento do espiritualismo racional, né? Ele começa, veja se você gosta disso, Tarquínio. Mene de Bihan não foi um filósofo sistemático, no sentido que sua doutrina não se desenvolve em um todo coerente e circunscrito, mas antes brota espontaneamente em resposta às exigências da sua vida interior. Não é um pouco estoico isso, não? Sim, sem dúvida. Ou seja, ele via que a filosofia era a vida. Se ela não interpretasse e não trouxesse felicidade para a vida, ela não tinha sentido, né? Também não foi o que dignaríamos como filósofo de profissão. Ele, na verdade, ele se dedicou mais a sua vida à gestão das coisas públicas. E quando ele foi fazer a gestão de um colégio, né, de pessoas ali desamparadas na cidade dele, que foi designado para ele, ele falou assim, eu vou trabalhar nesses jovens a minha psicologia. Ou seja, buscar deles
como produzir conhecimento. A moral como o domínio da vontade, ou seja, saber fazer escolhas de acordo com a consciência, né? E a criatividade como um instrumento de recriar, até mesmo o já conhecido. E ele fala, mas a prática eu não tenho. E ele escreveu para Pestalozzi, para pedir um discípulo para poder estabelecer a prática no colégio dele, né? Então você vê que o Mene de Biran tinha proximidade, né, com o Pestalozzi, e enquanto isso acontecia, o Rivaio era aluno de Pestalozzi. Olha, né? Não sabia disso. Aí, olha só que interessante. Um pouquinho para frente, o Henri Bergson, né, vai considerar o Mene de Biran o maior metafísico francês desde Descartes, né? E ela vai escrever na tese dela, aqui no trabalho dela, no artigo dela, o seguinte, veja só. Deixa eu ver aqui. 280, na página 280. Olha, tá assim, olha. Para desenvolver a tese dele, ele partiu dos materialistas, que estudavam, e ele era dessa escola, estudava-se o corpo humano e as sensações como sendo o fundamento do hábito. E aí a grande dúvida era, como é que a gente produz a razão por meio de hábitos? E ele vai criar a tese dele, que vai se formar na psicologia, que é a seguinte, nós somos uma alma usando o corpo. E se nós temos os hábitos condicionados, né, da vida animal, a gente tem os hábitos adquiridos pelo uso da razão e da vontade. Ou seja, nós criamos a nós mesmos, pelas nossas escolhas, né? E olha só que eu vou ler aqui para você. O jovem Mene de Biran acolheu também a influência de Rousseau e dos estoicos. Jean-Jacques Rousseau tocou principalmente a ideia do que o sentimento íntimo nos move a crer em Deus, né? Ele desejava que Deus existisse e ele colocava isso como fundamento para você entender a realidade, e sem atribuir uma bondade natural ao homem, acreditava que só por via da virtude se poderia alcançar a felicidade. Aqui transparece a influência dos estoicos, que oferecem também o tipo de homem exemplar, aquele pelo domínio da vontade, né, é capaz de controlar as paixões, de progressivamente alcançar o acordo consigo próprio, e a serenidade e a felicidade. Bom, aqui não me importa a interpretação da paixão, né, a respeito da questão, mas era um fato, né? Sócrates, Platão, estoicos, Rousseau, Kant foram pensadores que influenciaram o espiritualismo racional, que acabou fazendo surgir as ciências filosóficas, que formaram a geração de Kardec e passaram a ter uma diferença entre a proposta da autonomia e a proposta da heteronomia, né? Muito legal. Para situar nossa conversa aqui, Tarquínio, você aqui na sua tese, você trabalhou com o estoico tardio, vamos dizer assim, né? Um estoico tardio. Ele não está entre os fundadores do estoicismo. Boa pergunta. Né? Boa. E eu queria que você situasse para a gente, então, quando foi Sócrates e Platão, quando foi os primeiros estoicos e quando foi o Epiteto. Muito bom, muito obrigado. A outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte... Peraí, deixa eu responder essa primeiro. Não, já teu, Tarquínio. Não vai nem lembrar, né? O Júlio pergunta o que quer, eu também não posso reclamar. Então, vai lá. Limite é muito a sua boa condição de convidado, tá, Tarquínio? A segunda questão é a seguinte. Você viu que você vai pagar caro o negócio dos 10%, né? A segunda questão eu queria que você situasse a questão do estoicismo, nesses períodos que você vai falar, com o fato da existência de uma religião grega. Porque o Sócrates dialoga com a religião grega, os estoicos dialogam com a religião grega e mostram a diferença entre você buscar um entendimento que liberta e os atos de você ter imagens, de você ter, rituais, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Muito, nossa, é uma pergunta abrangente, né?
Eu vou começar com essa de situar o Sócrates, porque eu acho interessante situar o Sócrates, os estoicos e Epiteto, né? Isso que você falou sobre Epiteto é interessante porque existe um autor que é o Émile Breyer, que eu considero, mas quem sou eu para considerar? Quer dizer, ele é considerado, e eu junto considero, né, com a minha pequena consideração, que ele foi o maior dos estudiosos estoicos, né? Depois vieram outros, tem ingleses que são muito bons, mas ele é pioneiro. E ele disse uma coisa, aliás, não disse num livro dele, ele disse numa introdução a um livro. Ele disse assim, que quem quiser estudar o estoicismo ortodoxo, talvez até seria bom começar por aí. Quem quiser estudar digamos assim, o estoicismo da gema, que estude Epiteto. Agora eu vou dizer por quê. Porque Epiteto está em Roma. Epiteto está na primeira era, na era cristã. Só que Epiteto começa uma tradição que a gente chama de tradição escolar. No que se baseia essa tradição? Ele retomava os textos dos fundadores da escola e os discutia com os seus discípulos. Portanto, o estudioso de estoicismo encontrará nos textos que foram recolhidos dele, porque o Epiteto é também um filósofo da gema. Portanto, Epiteto nada escreveu. Nós temos, na linha da história da filosofia, pensadores que escreveram, filósofos escreventes e filósofos que não escreveram nada. Essa diferença é brutal, muito embora deva se considerar que Platão foi um dos maiores escritores de língua grega. Ele era muito bom, ele era Guimarães Rosa. Ele é de uma quem trabalha com o texto original dele, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes a ele, o cara em uma frase ele coloca 500 palavras, entendeu? O cara é muito bom mesmo. Bom, mas não deixa... e aí, eu não quero perder o fio de meada. Então, você vai ter o que na história da filosofia? Você vai ter, por exemplo, atrás de um Platão, o grande escritor Platão, você tem um Sócrates, que nada escreveu. Por trás de um cara chamado Flávio Arriano, que foi um cara que foi até o Épiro, até Nicópolis, na cidade que Epiteto foi exilado. Essa história é muito interessante. Um dia, quem sabe, a gente pode contar. Essa trama é interessante. Bom, ele foi exilado. E lá, esse senhor, que era um militar extremamente culto, recolhe os ensinamentos de Epiteto em papel. Então, mas Epiteto escreveu o quê? Nada. Aí você vai, no fim da Idade Pagã, no fim do paganismo, você vai ter quem? O grande Plotino, que justamente é o neoplatonismo. O platonismo tem uma revivescência, né? E o Plotino escreveu, mas Amônio Sacas, que foi o seu mestre, nada escreveu. O Plotino passou mais de 14 anos junto com o Amônio Sacas. E qual era o acordo entre eles? Se você for meu discípulo, você não vai escrever nada. Olha só. E o que isso significa? Isso denota o sentido da filosofia. Filosofia era vivência. Filosofia era um modo de vida. Filosofia era um comprometimento com a palavra interiorizada, que fazia as pessoas viverem aquilo que pensavam e falavam. Portanto, você imagina, o Plotino era um cara super exigente. E ele passou 15 anos morando junto com um cara que não vivia aquilo que ele ensinava. Duvido. Tanto é que ele não escreveu nada. Então... Aquínio, você fala na sua tese, nós vamos falar ainda da religião, mas você fala na sua tese, né, de que ele ensinava que não adianta você querer ficar saindo explicando as teses, né, da filosofia para todo mundo,
que a melhor maneira seria você interiorizar as teses e dar o exemplo. Já vamos fazer aqui o primeiro paralelo com o Espiritismo, né? Nós vamos encontrar no Espiritismo, quando Kardec pergunta aos espíritos, duas coisas. Aprimorar as faculdades da alma, ou seja, desenvolver a inteligência, o domínio de si mesmo, livre-arbítrio, responsabilidade pelos atos e a criatividade. Essas são os potenciais. Aí Kardec pergunta, é só isso? E aí eles falam, não. É preciso estabelecer o que eu traduzo hoje por conexões de empatia. Com quem? Com os mais simples do que você, dando o quê? O exemplo, que é o que fala o Epiteto. Com os iguais, a cooperação. E com os que estão acima, absorver as orientações, os entendimentos, né? Então, parece que esse universo é o universo que o Epiteto já tinha enxergado e Sócrates também, não é isso, Tarquínio? Sim, exatamente. Você vê que Sócrates também não escreveu nada, né? Isso sinaliza, né? Sinaliza que ele, enfim, você sabe que no banquete tem duas coisas aí, né? No banquete, ele está indo está indo em direção ao banquete e ele encontra com um dos amigos que diz uma das pessoas que mais gostava dele. Se eu lembrar, eu falo. E a caminho do evento, há uma conversa entre eles, né? O Sócrates diz para ele assim, pô, mas vamos comigo. Ele diz, pô, mas não fui convidado. E a festa vai acontecer na casa de um irmão de Platão. Platão nunca aparece, né? Platão nunca aparece. E aí eles estão a caminho, eu estou contando isso porque é muito significativo, eles estão a caminho e, de repente, ele está indo e o Sócrates para. Aí ele diz assim, Sócrates, ele fala, não, vai indo que eu já vou. E aí o que acontece? Ele chega na casa, no banquete, não foi convidado, mas ele chega, e o pessoal convida ele para dentro, né? É a casa do... assim como você tem o Platão, você tem todos os tãos, né? O pessoal traduz Platão, não é Platão, não é Fédon, é Fedão, Platão, né? É assim o nome dos caras. Os portugueses estão certos, então, né? Estão certos. Os portugueses colocam Fedão, né? É Fedão. Né? Agora o cara escreve uma tese, não põe Fedão, põe Fédon. Eu briguei com o meu orientador por causa disso. Falei, mas não é Fédon. Não, coloca Fédon em itálico. Mas não é Fédon, é Fedão. Ué, em português é Fedão, vou fazer o quê? Né? Bom, ele chega na tal casa e o pessoal começa uma conversa dizendo o seguinte, ó, não tira, manda o menino lá chamar ele. O menino volta e fala, ó, ele tá parado lá que não está, não pode deixar. Porque ele já ficou dias assim, entendeu? Ele entrava numa comunhão consigo mesmo, né? É o que depois os padres do deserto vão chamar de prossoquê, terceiro século da era cristã. O que é a prossoquê? A prossoquê é essa atenção a si mesmo. Agora veja, ó, já que eu peguei esse gancho, aonde está legitimada a prossoquê? Eu vou te dizer, nesta prática chamada prossoquê, existe o exame de consciência. É uma das práticas da prossoquê, né? Que é descrita no Livro dos Espíritos pelo Santo Agostinho, que a gente acha que é uma novidade. Isso era uma prática dos padres do deserto. Você se autoexaminar. Você, antes de deitar, você fazer o seu, digamos assim, o joelhamento das coisas que você fazia. Então, veja, um pouquinho antes, na questão 919, um pouquinho antes, os espíritos dizem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo, não é? Então, eu percebo que o Livro dos Espíritos... E outra, em que capítulo está isso? Da perfeição moral, meu irmão. No capítulo da perfeição moral, os espíritos emplacam uma questão que é um carimbo. É um carimbo. Tarquínio, eu vou te cortar de novo, vou falar mais uma coisa. Veja só. Vamos lá. Quando os espíritos vão perguntar, Kardec vai perguntar para os espíritos, qual que é a maior das virtudes? Aí os espíritos vão dizer a caridade desinteressada. Não é caridade só, é desinteressado. Agora, o que é desinteressado? Aquilo que é livre das circunstâncias, dos resultados.
né? É livre de castigos e recompensas. Agora, quando a gente vai para o espiritualismo racional, eles vão chamar moral do dever, moral da liberdade, moral das escolhas. E quando eles vão falar moral do dever, eles vão definir o dever como ato livre, consciente e desinteressado. Racional, consciente e desinteressado, ou seja, não pode depender de nada. Quando eu li sua tese aqui, que eu não sei se você lembra dela, que faz tempo que você escreveu. É verdade. Mas aí você... E tem gente que chega para mim e fala assim, sabe, Paulo, que você escreveu na página tal? Eu falei, sei nada, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber? Vou saber. E ele vai dizer o seguinte, são 3 os domínios a respeito dos quais o homem precisa se exercitar para se tornar bom e honrado. E o respeito ao ato de desejar e de evitar, para que não se veja frustrado em seus desejos, nem cair em volta do evitado. O relativo aos impulsos e repulsas, ou simplesmente o domínio de convivência. E você coloca entre parênteses, dever. Então, quando eu li isso aqui, parece que você estava descrevendo o espiritualismo racional, e a gente não pode esquecer que quando você pega o evangelho, vai estar lá uma mensagem que chama o dever. E essa mensagem vai falar assim, ficar independente de castigos e recompensa, né? Não esperar dos atos, das circunstâncias, nada, mas ater-se às suas escolhas. Agora, quando eu leio a sua tese, eu resumiria que o que eu entendi de Epiteto é liberdade e dever. Sim, pode se dizer. No sentido de escolhas, Eu sou as minhas escolhas. Agora, Tarquínio, me tira dessa enrascada. Por quê? Colocar que o que nos faz nos tornarmos um ser humano é saber fazer escolhas racionais, é a definição do espiritualismo racional. Olha, e é o entendimento que a gente pode chegar lendo a proposta espírita. Mas também é a mesma do Epiteto, quando eu leio você. E agora? E a mesma de Sócrates. Vou fazer um parênteses. E tudo isso define a autonomia, que vai ser o contrário da heteronomia, que é a tese das religiões. Agora, como é que a gente sai dessa confusão, Tarquínio? E o Júlio quer acrescentar ainda, hein? Antes do Tarquínio... Ele achou que a sopa cabia mais no ingrediente. Olha, eu vou te falar que essa sopa vai queimar, porque a gente tem poucos minutos, mas vamos aproveitar aqui, Paulo, acho que essa é a hora, né, de avisar o Tarquínio. Né? A gente não convida mais, a gente só avisa. Tarquínio, claro que esse papo aqui não vai ser só para hoje. Não termina, bicho. Não termina. A gente vai continuar nos próximos programas. Vai ser uma alegria ter você por aqui. Queria só trazer um comentário, antes até de passar aqui para o Tarquínio, a gente tem ainda alguns minutinhos. Uma internauta, Juliana Sá, que está nos acompanhando pelo Facebook, ela que é de Balsas, no sul do Maranhão, falou que está com 40 graus por lá, sensação de 50. Mas está muito feliz, porque está curtindo a gente pela primeira vez ao vivo. Ela tem assistido aos vídeos pelo YouTube do Livre Pensamento e está muito feliz de estar acompanhando aqui agora. E faz um agradecimento aqui ao Paulo. Paulo, você não imagina o quanto sou sua fã e admiradora. Você, através das suas obras, libertou meus pensamentos. Olha que bacana. Opa, que bom. O comentário da Juliana, também aqui com a gente a Isabel Cristina. Pessoal, então imagina, Júlio, se ela me admira e eu admiro o Tarquínio, ela tem que conhecer o Tarquínio, né? Porque... mas com certeza. Aí ela vai gostar do Tarquínio ao quadrado. Ela deve ter achado esse papo muito louco, viu, bicho? Logo na primeira vez que ela vem ao vivo, né? Tarquínio, ela deve ter acreditado ao calor lá no Maranhão, né? Pode também. Bom, aqui já... Então, Tarquínio, eu acho que a gente pode pautar a continuidade da nossa conversa e eu queria colocar a diferença entre autonomia e heteronomia, porque tudo que nós estamos falando qualifica a autonomia. A gente pode conversar mais. Agora, e a diferença com a heteronomia? Também sempre existiu, né? Já tinha a religião grega que fazia o indivíduo se voltar para o aqui agora, para o ato, e o Epiteto falava o inverso, né?
Poxa, então, rapaz, quanto tempo a gente tem mais aí? Uns 5 minutos, menos? Tem 5 minutinhos. 5 minutos. Então, eu preciso dizer o seguinte, para a gente entender esse contexto aí, né? Não sei se... talvez seja um caminho um pouco longo, né? Mas é o seguinte, no estoicismo, há uma prática, mas isso assim, porque quando a gente fala de estoicismo, a gente pode falar só de Epiteto. Epiteto reproduz o pensamento de uma escola. Então, ele, na verdade, ele não inova em coisa alguma, ele reproduz a escola porque ele justamente está assentado numa tradição, que é uma tradição de modo de vida, né? Não se pode confundir filosofia e discurso filosófico. Isso é um papo muito legal, né? Os estoicos acham que o discurso filosófico ele pode ser dividido em lógica, em física e em lógica, física e ética. Mas a filosofia, não. Entre o discurso filosófico e a filosofia há uma diferença, porque o discurso filosófico não esgota o que é a filosofia. Agora, o que é a filosofia? A filosofia é o modo de viver. Então, como eu dizia antes, quando eu falava da proairesis, podemos traduzir uma escolha antes da escolha. Escolha antes da escolha era a situação de alguém que olhava um convertido a uma escola filosófica e dizia assim, eu quero ser que nem ele. Mais ou menos o que acontecia, e rolava com certeza, com os apóstolos de Jesus. Porque não vai me dizer que os apóstolos não rolavam barato. Não tinha algo a mais que você olhava e falava, pô, esse cara tem alguma coisa que eu quero para mim. E no caso dos discípulos estoicos, dos convertidos estoicos, em particular Epiteto, que é considerado um apóstolo do estoicismo, você imagina, ele falava contra o exílio, falava coisas em relação ao exílio, ele era um exilado. Ele falava coisas em relação à escravidão, ele foi escravo. Ele falava coisas em relação ele mete o pau o tempo inteiro em César, né? Ele foi expulso de Roma por César. Ele era coxo. Tarquínio, só uma coisa. A localização no tempo, na Grécia, do estoicismo e Sócrates? Isso, então, legal. Então, você tem, no século IV a.C., no século IV, emerge Sócrates e a escola platônica socrática, por assim dizer. Então, Platão escreve os diálogos, tudo mais, funda uma escola, e Sócrates vai morrer, vai ser condenado, certo? Platão vai ter um discípulo que é Aristóteles, e aí essa escola, Aristóteles funda uma escola, Platão funda outra. Bom, aí, no final do século III, o início, metade do século III, antes de Cristo, surgem os fundadores do estoicismo, ok? E o que vai acontecer? Então, os fundadores surgem nessa época, a escola será refundada, e aí, já na nossa era, portanto, há mais de 300 anos depois, no Império Romano, você tem Epiteto, né? Que ano? Mais ou menos, no começo, de 50 para cima, assim. Eu até tenho aqui, mas eu não vou precisar, mas é isso. Na primeira era de 1 a 100 anos, um pouquinho mais, né? Ele não conviveu com Cristo, ele não conhece o Cristo, né? Mas, veja, ele é convertido ao estoicismo por um mestre chamado Musônio Rufo, né? Esse cara era... Ui, diga. Tem o Deus do nosso programa aqui, está se manifestando. É que estão falando na minha orelha. Acabou, né, bicho? Acabou, né, bicho? Acabou. Tá Gente, bom, vai, tá bom. O papo tá Eu me rendo. Eu estou adorando, estou numa aula. O Paulo, que está lendo a tese de doutorado do Tarquínio, agora está entendendo melhor, eu vou pedir no WhatsApp um trabalho da 3ª série que o Tarquínio tenha feito. Imagina, você vai
Tá fácil, viu? Olha, baixa, Tarquínio, não paga nada vamos falar para os nossos ouvintes que estão aqui participando com a gente, Tarquínio. Nós vamos entrar na questão da autonomia e heteronomia, das questões da religião, da questão do dever, da questão moral, das escolhas, da proximidade disso com o espiritismo, mas nós vamos fazer nesse papo doido que é nosso, né, Tarquínio? Exatamente. Espere normalidade que não vai dar, né? Não tem como. A gente faz isso, então, na sequência. Na próxima segunda-feira a gente vai estar por aqui. Opa, pode contar. Quero agradecer demais, Tarquínio. Muito obrigado, Paulo. Já estouramos nosso tempo, mas fica aqui. Não se preocupa de estudar, que senão piora o discurso. Vem como você está mesmo, tá, Tarquínio? Bem tranquilo. Assim. Tá bom, então. Tá bom, fica então. Aqui, então, nosso carinho, nosso abraço à equipe técnica. Paz para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Paulo. Também, aqui na produção, a Regina e a Bruna, e na telefonia, Margarete Parpinelli. Semana que vem tem mais Livre Pensamento. Vai ter muito papo ainda sobre estoicismo e espiritismo para vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.